Bom dia. Tem tempo que não nos comunicamos pelo canal e iniciando uma nova leitura bíblica, eu me deparei aqui com o livro de Jó. E sempre que falamos sobre a vida de Jó, nós falamos baseados no capítulo 1 ou no capítulo 42, onde no capítulo 1 fala da integridade, da retidão de Jó, de como ele conduzia a sua vida, de como ele apresentava os seus filhos diante de Deus. Já no capítulo 42, já temos a confissão de Jó, onde ele se coloca humilde diante do Senhor e confessa que falou do que não entendia e que a sua vida, todas as suas coisas estavam sob o controle de Deus e demonstra ali todo o seu arrependimento. Mas antes de chegarmos no capítulo 42, e desse espaço entre o capítulo 1 ao capítulo 42, nós temos vários registros e hoje eu parei a minha leitura no capítulo 20 e eu quero fazer aqui algumas observações que eu fiz enquanto lia, enquanto meditava e quero compartilhar com vocês. Muito bem. Quando nós falamos de Jó, nós falamos de Jó, da sua integridade, falamos sobre os seus amigos, da forma como seus amigos se portaram diante dele e sempre falamos da questão dos amigos tentarem questionar o seu relacionamento com Deus ou o relacionamento de Deus para com ele. Questão de talvez ter pecado contra Deus ou Deus está punindo por um pecado que ele não lembrava e coisas desse tipo. Falamos sempre da esposa, que fala para ele: amaldiçoa o teu Deus e morra, no momento em que, após perder tudo, ele está doente. Ela traz essa palavra para ele. Pois bem, hoje eu quero falar de uma forma diferente sobre algumas coisas que, olhando para a história de Jó da forma como sempre olhamos, nós deixamos de observar. Seus amigos, deixa eu consultar aqui para não falar errado os nomes, ele faz Beldade e Zofar. Isto. Ele faz é o primeiro a falar com Jó. E essa primeira palavra de ele faz acontece após ele e os seus 3 amigos estarem no local por 7 dias e todos ficaram quietos. Jó não falava nada, seus amigos não falaram nada, ficaram em silêncio todos esses 7 dias. Ao findar desses 7 dias, Jó se coloca diante de Deus e murmura e se questiona diante de Deus a situação em que ele se encontrava. Ele então chega e no primeiro momento repreende a Jó pela atitude de Jó diante de Deus. Após a leitura do capítulo 21 para frente, nós vamos falar sobre onde esses amigos erraram, mas por enquanto vamos ficar aqui. Ele exorta a Jó pelo seu comportamento diante de Deus, pelas palavras que ele falou, questionando a atitude de Deus para com ele. E daí para frente começa as acusações de Jó para com seus amigos com as acusações diante de Jó. Jó tentando se justificar diante daquilo que ele faz, o repreende, depois Beldade, depois Zofar, e eles trocando acusações. Jó até então dá a entender que se acha numa posição melhor do que eles na questão de vida com Deus, de posição para com Deus. Como se ele, Jó, fosse inalcançável com as coisas da vida que acontecem. E seus amigos então continuam a repreendê-lo, trazer palavras contra Jó. E Jó então, em um dos momentos ele fica quieto, não tem como responder a Deus, e depois ele volta novamente se colocando diante de Deus e dos amigos como alguém que deveria ser isento de todas essas coisas pela vida que ele tinha. Nós muitas vezes nos comportamos
Da mesma forma, este momento de pandemia nos fez pensar ou repensarmos algumas coisas. Por quê? Estávamos muito acomodados com a nossa vida, estávamos muito confortáveis na forma que lidávamos com a nossa vida, nosso trabalho, nossa família, nossos afazeres, nosso lazer, né? E agora nós temos que nos contentar em estarmos na nossa casa, alguns trabalhando remotamente, alguns trabalhando em número menor, mas a vida não seguiu o curso natural como era antes. E não sabemos até quando estaremos nessa situação de pandemia, de isolamento. Isso só Deus sabe. E da mesma forma que Jó e seus amigos, há muitos questionamentos sobre isso. Há muitas pessoas que servem a Deus, que se denominam tementes a Deus e têm o mesmo comportamento do mundo. Desesperados como se o mundo estivesse fora do controle, desesperados como se Deus tivesse esquecido deles, e Deus não esqueceu. Há poucos dias, meu pai estava dizendo que Deus ele sempre agiu, e muitas vezes, em um povo determinado, em uma nação determinada. E essa pandemia agora não é diferente. Quem serve a Deus, quem teme a Deus, sabe que é Deus agindo de alguma forma. É Deus tentando mostrar a humanidade alguma coisa, ou Deus tentando punir mesmo a humanidade por algum motivo. E dessa vez não foi um único povo, uma única nação, foi toda a humanidade. Onde quer que você pensa, essa pandemia do coronavírus está afetando a vida das pessoas e está mudando drasticamente a rotina das pessoas em todos os povos. E nós precisamos aprender com isso, que devemos cuidar da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus, de como está a nossa vida em nosso lar, em nosso trabalho, nossa vida com Deus, a nossa vida na igreja. Houve muitas polêmicas quando as igrejas tiveram que fechar suas portas e começaram os cultos remotamente. Muitas pessoas questionavam o que queria estar na igreja e tudo. E muitas dessas pessoas que questionam, que a gente tem um pouco mais de convívio, a gente sabe que eram pessoas que nos momentos normais não se interessavam tanto pela igreja assim. Eram pessoas que não queriam estar na igreja. Porque você olhava para os estudos bíblicos, para os cultos de domingo, para a escola dominical, e essas pessoas não estavam na igreja. E agora a igreja se tornou algo primordial das suas vidas que não podem ficar sem. Porque não podem estar lá. Parece um filho desobediente que só quer as coisas do pai ou só quer fazer algo que agrada ao pai quando ele necessita de algo do seu pai. E muitas vezes nos comportamos como esses filhos. Agora, Deus, eu estou aqui, agora eu estou precisando, porque a minha rotina mudou, porque a minha vida mudou e a situação precisa ser reajustada. É a mesma questão de quando houve a explosão das Torres Gêmeas e alguém perguntou para o Billy Graham onde Deus estava quando as Torres Gêmeas foram derrubadas. E Billy Graham respondeu com uma outra pergunta: onde Deus estava quando as Torres Gêmeas estavam em pé? Quando tudo está normal na vida, muitas vezes não lembramos de Deus. Quando as coisas tomam um novo rumo, que não é tão confortável assim para nós, começamos a acusar a Deus. Começamos a questionar a Deus. Mas, Senhor, eu te sirvo, eu te temo, eu sou fiel nisso, eu frequento a igreja, eu sou fiel nos dízimos, participo dos momentos da ministração da ceia, sou diácono, sou presbítero, dirijo a sua palavra, sou professor de escola dominical, toco no louvor, canto no louvor, como se isso fizesse de nós pessoas diferenciadas. O que faz de nós pessoas diferenciadas é temermos a Deus. É o exercício da nossa vida cristã com Deus. É o estudo da palavra de Deus. Nós muitas vezes falamos que, quando nós oramos, um dos pedidos é: Senhor,
aumenta-nos a fé. O aumentar da fé não é um pedido de oração. O aumentar da fé é ler a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. É lendo a palavra, é estudando a palavra que a nossa fé aumenta. Não é pedindo pela oração. É a mesma coisa de chegarmos e dizermos, ó irmãos, orem por mim porque vou estar fazendo um concurso, eu preciso passar no concurso. Alguém deveria me responder, estude que eu vou orar. Eu vou falar, ó Deus, fulano está estudando, está se preparando para o seu concurso, abençoe para que ele passe. Porque muitas vezes pedimos a oração, mas não nos preparamos. É a questão de que Deus é soberano, Deus é dono de tudo, mas aquilo que é para nós fazermos, Deus não faz. Então por hoje ficamos aqui. Vou seguir depois com a leitura do capítulo 21 ao capítulo 42 e depois nós vamos meditar sobre a segunda parte dessa história de Jó. Se alguém tiver algum questionamento ou algo que queira compartilhar sobre essa breve meditação, pode estar colocando aí nos comentários ou alguma questão e depois na próxima transmissão vou estar falando com vocês. Deus nos abençoe. Até breve.